Nesse vídeo vamos ver 5 ações pagadoras de dividendos para 2022. Vamos estudar os indicadores, vamos analisar essas empresas para ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira de investimentos. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são essas 5 empresas. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E nesse vídeo a gente vai ver então 5 empresas pagadoras de dividendos para esse ano de 2022. E beleza, vamos ver essas empresas em ordem crescente de dividendos. A primeira opção é o Banco do Brasil, seu código é o BBAS3 e a gente pode ver que o seu dividendo dos últimos 12 meses ficou ali em torno de 6,36%. Já a sua valorização no último ano ficou em 23,30%. Então a empresa que caiu bastante durante a pandemia e agora vem se recuperando, se valorizando então cerca de 23%. Aqui alguns principais indicadores de Banco do Brasil. Nós temos o preço, que está ali em torno de R$35, o dividend yield, que é o quanto ele distribui, ou seja, os dividendos que são pagos para nós, que somos sócios dessas empresas, está ali em torno então de 6,36%. O payout médio está em 35%. O indicador payout, ele mostra o quanto que a empresa distribui para os acionistas, então ele está pegando 35% e distribuindo em forma de dividendo, e o restante a empresa guarda para si para reinvestir, para pagar dívidas e fazer outros negócios. Já o PL está em 5,21. O PL é o preço dividido pelo lucro por ação. Ele mostra que a gente teria esse retorno desse investimento em cerca de 5 anos. O PL ele mostra quantos anos a gente conseguiria de volta esse nosso investimento. Ele também é utilizado para comparar com outras empresas do mesmo setor, para a gente encontrar, para a gente ver se tem alguma empresa que está mais descontada do que os seus concorrentes. O PL do Banco do Brasil realmente está bem baixo comparado aos outros bancos, pois o Banco do Brasil ele sofreu bastante durante a pandemia e principalmente por ele ser uma estatal. Já a sua margem líquida, que é o quanto que ele consegue converter de toda a receita dele, ficou em 15%. Ou seja, tudo que ele ganha, ele converte 15% em lucro líquido. E desse lucro líquido, então, que ele distribui para nós. O ROI está próximo também de 15%, que é o indicador que mostra a competência que a empresa tem em gerar esse lucro, a eficiência que a empresa tem em gerar lucro líquido. E a gente sempre procura nas empresas um ROI acima de 15%. 15% já está muito bom, mas se for 20% ou 30% é excelente. E aqui na direita a gente tem esse gráfico que mostra a distribuição de dividendos dos últimos anos, para a gente ver se esse 6% que ele está distribuindo hoje é uma média ou se é algo esporádico. E a gente consegue ver que a média de distribuição é realmente 6,17%. Então o banco continua pagando ótimos dividendos durante longos anos. Por isso ele se caracteriza por ser um excelente pagador de dividendos. Uma segunda opção é a Energias do Brasil, uma empresa que é focada em geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. Ela distribuiu no último ano cerca de 7,17% em dividendos e a sua valorização no último ano também ficou em 24,47%. Aqui temos alguns indicadores de Energias do Brasil. O seu preço está em torno de R$21, o seu dividend yield, os dividendos estão em 7,17%, o payout médio está em torno de 45%, ou seja, ela distribui 45% do seu lucro, o PL está em 5,69. Aqui nós temos um indicador de dívida, que é o DL dividido pelo EBITDA. E aqui, se esse indicador mostrar zero, significa que a empresa não tem dívidas. Se o valor for negativo, significa que a empresa, inclusive, tem caixa para fazer investimentos. Mas se esse valor for positivo, significa que ela tem uma dívida. E de 1 a 2, significa que é uma dívida controlada. E se for acima de 2, a gente tem que começar a ficar um pouco preocupado. Então aqui, a empresa tem uma certa dívida, mas nada para se preocupar. A sua margem líquida está em 11,44%, então de tudo aquilo que ela recebe de receita, 11% ela transforma em lucro líquido, e o seu ROI, a sua eficiência em gerar lucro líquido, está em 17,57%. Lembrando que acima de 15, o ROI já é considerado muito bom, já é considerado um ótimo ROI. Aqui na tabelinha da direita, então, o histórico de dividendos de Energias do Brasil está na média de 4,87. Significa que hoje ela está pagando acima da sua média. A gente pode ver que nos últimos anos, 2021 e agora 2022, ela realmente aumentou seus dividendos. Inclusive, ela lançou uma notícia dizendo que vai pagar sim muitos dividendos em 2022. Então essa é uma ótima empresa, uma excelente pagadora de dividendos também para nós em 2022. A terceira opção é Taesa, uma das maiores transmissoras de energia elétrica do nosso país. Lembrando que Energias do Brasil, ela tanto gera, distribui e transmite energia. Aqui a Taesa, ela é focada então nessa transmissão de energia, que é justamente o que a gente pode ver aqui nas imagens, com essas transmissões que ligam
regiões do nosso país. E o seu dividend yield ficou em 11,59 e a valorização do último ano ficou em 39%. O seu preço está sendo negociado em cerca de R$ 38. O seu dividend yield, os dividendos, estão em 11,59. O payout dela, a porcentagem que ela distribui para nós, que somos acionistas, que somos sócios da empresa, é de 82%. É bastante coisa mesmo. O PL dela está em 6,05, ou seja, nós demoraríamos aqui 6 anos para reaver esse investimento. O DL/EBIT da sua dívida está em 2,41. Lembrando que eu comentei que de 1 a 2 é uma dívida aceitável, uma dívida que está ok, mas acima de 2 a gente já tem que começar a abrir o olho. Nesse caso aqui da Taesa, como é do setor elétrico, a gente não precisa se preocupar tanto, pois o setor ele é um setor perene. A gente não vai ter muita mudança e a empresa ela tem concessões para atuar de 20, 30 anos. São longos contratos e com isso ela consegue se planejar e também tomar mais dívida. Então nesse caso em específico do setor elétrico, uma dívida de 2,41 não seria tão problemático. A margem líquida é de 63%. Toda a receita dela, 63% se converte em lucro líquido, o que mostra a eficiência que a empresa tem em gerar lucro líquido, o que transforma o ROI dela em 33%. Deixa o ROI bem mais elevado e um ROI de 30% é excelente. A empresa tem muita capacidade mesmo para gerar esse lucro. Na tabelinha a gente vê a distribuição média de dividendos e a gente vê que a média é de 10,87. Então se nesse último ano ela pagou 11%, ela continua mantendo a média dela de 10% de dividendos. São excelentes dividendos e mostra que a empresa realmente é uma pagadora de dividendos. Uma quarta opção é a Vale e a gente está vendo que os dividendos estão crescendo. Então a Vale no último ano, nos últimos 12 meses, pagou 16,76% de dividendos. Ela pagou muito dividendo. A Vale que é a maior mineradora de minério de ferro do mundo. Ela é a maior empresa da nossa bolsa e ela se valorizou cerca de 5,90% nesse último ano. Aqui a gente tem os principais indicadores. O seu preço está ali em torno de R$ 87. O seu dividend yield está absurdo, está 16,76, está muito alto mesmo. Ela pagou muito dividendos para nós nesse último ano. O payout médio dela é de 60%, ou seja, ela distribui cerca de 60% do lucro dela. O seu PL está em 4,69. Praticamente a empresa não tem dívida, está em 0,11, praticamente zerado de dívida. Ela utilizou toda essa receita que veio nos últimos anos e ela pagou, ela liquidou toda a sua dívida. Então ela é uma empresa praticamente sem dívidas. A sua margem líquida é de 31%. Então com toda a sua operação, com toda a receita que ela recebe, 31% é convertido em lucro líquido, o que transformou o ROI dela, essa eficiência em gerar lucro líquido, em 52%. Aqui a gente vai olhar para os dividendos de Vale e a gente vê que na verdade a média de dividendos está ali em 6, 7%. E nos últimos 2 anos, ali principalmente em 2021 e agora 2022, existe uma tendência de se manter uma faixa próxima de dividendos e no ano passado ela chegou a pagar 18%. Esse ano a gente tem uma projeção um pouco menor, mas ela vai pagar excelentes dividendos, mas a gente vê que durante os outros anos ela não pagou tanto dividendo assim. E a Vale, diferente das outras empresas que a gente viu, ela não é uma pagadora de dividendos com aqueles dividendos constantes e crescentes. Ela teve nesses últimos 2 anos uma alta muito grande, muito expressiva, muito pelo preço do minério de ferro que foi lá nas alturas, teve a ajuda do dólar que subiu, disparou nesses últimos anos, então foram vários fatores em decorrência também da pandemia que favoreceram a Vale e que deixaram ela com esse lucro tão absurdo, tão grande nesses últimos 2 anos. Mas a gente tem que entender que a Vale vai pagar esses dividendos para nós, mas não é algo que vai ser para sempre, não é algo que a gente pode esperar para os próximos anos. Para 2022 ela vai pagar algo em torno disso, mas para os próximos anos, com o minério de ferro baixando, com as commodities baixando, com o dólar voltando, recuando um pouco, o seu lucro vai diminuir. Então a gente tem que ficar de olho nisso sobre a Vale. Se você está curtindo esse vídeo, deixa aqui seu like, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre postando vídeos sobre o mercado financeiro, trazendo dicas, falando sobre renda fixa, renda variável. Então, muito obrigado, me acompanha aqui e bora lá, vamos continuar com o vídeo. E a última opção é Petrobras, ela pagou 16,76% também de dividendos nesses últimos 12 meses e ela teve uma valorização de 71% no último ano. A Petro está sendo negociada em torno de R$ 33. O seu dividend yield então ficou em 16,76%, o payout dela é de 70%, o seu PL está em 3,26%, a sua dívida está bem controlada, está próxima de 1, a sua margem líquida está em 34% e o seu ROI está em 36%, o que demonstra que a empresa está com uma eficiência em gerar esse lucro líquido e distribuir para nós que somos acionistas. Aqui na tabelinha da direita então a gente vê que a média de dividendos de Petrobras também fica ali em 7,23%, existindo até alguns anos
anos onde ela não distribuiu dividendos, então eu não classificaria a Petro como uma pagadora de dividendos. Mas para 2022 ela ainda vai pagar ótimos dividendos. Assim como a gente comentou com a Vale, a Petro é o mesmo caso. A commodity, o petróleo, foi parar lá em cima também, muito com a demanda, com as exportações, com o dólar lá em cima. Tudo favoreceu para que a Petro tivesse um excelente lucro em 2021, pagando ali 19% de dividendos, e para esse ano ela também tende a pagar um ótimo dividendo. Mas lembrando, Vale e Petro, a gente pode pensar em investir nelas para os próximos meses, para quem sabe no próximo ano, mas ela não seria uma ótima opção de pagadora de dividendos para o longo prazo. As três primeiras opções, Banco do Brasil, Energias do Brasil e Taesa, são excelentes pagadores de dividendos e elas têm aqueles dividendos crescentes e constantes. Vale e Petro são um pouco diferentes, elas estão aqui no vídeo pois elas realmente pagaram muito dividendos e elas ainda podem pagar muitos dividendos para nós em 2022. Mas a gente tem que saber, a gente tem que conhecer essas diferenças e essas características, pois Vale e Petro trabalham muito com commodities e essas commodities elas são cíclicas. Isso faz com que o preço das ações vá lá para cima e dali a pouco vai lá para baixo, tudo de acordo com a demanda do mercado, demanda de ferro e também de petróleo. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. A gente viu aqui 5 empresas que vão pagar excelentes dividendos para nós, mas é importante que a gente não olhe somente para os dividendos, que a gente também olhe para a empresa, para os seus fundamentos, para os seus indicadores, para analisar se ela tem dívida, como é que é a margem líquida dela, o ROI com essa eficiência em gerar lucro líquido, e para a gente ver também se os dividendos são constantes. Como eu mencionei, Banco do Brasil, Energias do Brasil e Taesa são excelentes pagadores de dividendos que vêm crescendo esses dividendos para nós ao longo dos anos. Então, para uma carteira de longo prazo, essas três opções são excelentes. Já para uma carteira de curto, médio prazo, a gente poderia incluir a Vale e a Petro, pensando nessa distribuição de dividendos nesses próximos meses e anos. Mas a gente não pode contar que esses dividendos altos vão continuar nos próximos anos. Então a gente precisa ter esse conhecimento, entender o momento de cada ação, de cada empresa, para a gente tomar a melhor decisão e montar a nossa melhor estratégia, conseguindo diversificar a nossa carteira sempre com pagadores de dividendos. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com algum amigo que gosta desse assunto, que pode estar procurando empresas pagadoras de dividendos, pois todo mundo gosta de receber esse dinheirinho entrando na conta. Então se você curtiu, deixa aqui seu like, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite, sempre trazendo informações de qualidade sobre o mercado financeiro. Então até semana que vem e falou!